Fala Bitcoiner, tranquilo? Seja bem-vindo à quinta aula do primeiro módulo do curso Descomplica Bitcoin, onde a gente vai esclarecer um pouco dos halvings e os ciclos intrínsecos do preço do Bitcoin. Lembrando que isso foi o que aconteceu com o preço do Bitcoin e isso pode mudar conforme o tempo passa. A gente não consegue prever o futuro, mas a gente consegue ter base no passado e entender o que pode ou não acontecer com o preço do Bitcoin. Vocês já estão vendo na tela de vocês o modelo Stock to Flow. Ele baseia mais ou menos o preço que o Bitcoin deveria estar de acordo com a oferta versus a demanda. Eu vou explicar para vocês agora o que significam essas cores e essas linhas que a gente está vendo nesse gráfico. Bom, aqui esse gráfico ele está em escala logarítmica. A primeira coisa que a gente tem que ver é a distância do 0,1 até $1 é a mesma de 1 para 10, que é a mesma de 10 para 100, e por isso que ele subiu de 1 centavo para quase $69 mil, mas a subida parece constante para vocês, é por conta da escala logarítmica desse gráfico. As cores representam a distância que o preço estava de chegar no halving do Bitcoin. Lembrando no vídeo de mineração, o halving é a queda pela metade na recompensa de Bitcoins na mineração de cada bloco. Então a gente vê que o roxo é quando acabou de acontecer o halving e quanto mais ele vai esquentando, mais longe está do halving. Então ele fica roxo e já fica vermelho de novo e depois ele repete esses ciclos. Então a gente vê que o Bitcoin ele tende a subir, então essa linha vermelha é o preço que ele supostamente deveria valer, e sim o Bitcoin em 2025 provavelmente vai valer perto de $500 mil, então você já entende o potencial de alta que ele tem. O preço, que é o colorido aqui, ele destoa às vezes da linha, mas isso foi o que aconteceu no preço do Bitcoin, né? A gente não pode tomar como verdade absoluta e investir todo o nosso patrimônio acreditando que apenas um modelo vai conseguir prever todo o preço do Bitcoin. O preço é formado de várias outras nuances e outras coisas que podem acontecer e não só oferta e demanda bruta assim, senão ia ser dinheiro infinito aqui pra gente. Mas é legal de entender como funciona os ciclos do Bitcoin. Aqui, então, por exemplo, ó, no ponto zero, que é o roxo, aqui aconteceu o halving e logo depois do halving uma subida forte. E quanto mais perto aqui do laranja, ele começa a enfraquecer sua alta, e quanto mais vai caindo aqui, que vai chegando perto do próximo halving, ele cai um pouco. Quando tem o halving, depois tem subida. Quanto mais ele vai esfriando, mais queda aqui, e depois, quando tem o halving, depois subida. Então, basicamente, um ano antes e um ano depois do halving é alta, e esse período que sobra a gente tem de queda. Por quê? Quanto menos bitcoins são emitidos por bloco, mais escassez no Bitcoin existe. Então, se tem um minerador que está minerando Bitcoin lá e recebendo 12,5 bitcoins por bloco, se já a cada 210 mil blocos, ou seja, 4 anos, cai pela metade da noite para o dia, ele que estava recebendo 12,5 bitcoins por bloco, começa a receber 6,25, a metade. Então ele teria que vender Bitcoin no dobro do valor para ele começar a ter lucro. Mas como o mercado é especulativo, eles já precificam todo esse halving antes, por isso que a gente tem esses ciclos de alta e ciclos de baixa. A gente consegue ver melhor aqui, eu separei o gráfico do Bitcoin para vocês, então aqui é desde sua criação. Então os primeiros blocos eram emitidos 50 bitcoins, essa linha vertical é o halving, ou seja, bem essa quebra, e alta, alta, alta. Quando chega na metade de um halving para o outro, a gente tem um período de queda, onde o Bitcoin chegou a cair aqui cerca de 80%. Então ele tem uma alta aí de 18 mil por cento e depois cai 80%. Tem o halving novamente e depois do halving a gente vê uma alta de 5 mil por cento e bem na metade entre os halvings uma quedinha de 80%, repetindo o que fez no ciclo anterior. Aqui nós tivemos o halving novamente e uma alta depois do halving, e bem na metade entre os halvings tivemos mais um período de queda onde caiu perto de 80% de novo. Seguindo o que aconteceu aqui, a gente pode ver uma lateralização no preço do Bitcoin novamente, e depois do halving mais uma alta que pode levar o preço do Bitcoin para perto dos $100 mil, e esses ciclos podem seguir da maneira que aconteceu no passado. Lembrando, o Bitcoin, quanto mais ele cresce, menos volatilidade ele tem por conta do seu tamanho de mercado. Então as altas fenomenais que nós vimos aí de mais de 1000%, 2000, 5000% nos halvings passados, talvez se repitam, mas de uma maneira mais branda, subindo um pouco menos. O ciclo de seguir sempre a metade do halving tem uma queda, quando chega o halving tem uma alta. Isso pode mudar também, porque os institucionais agora entraram no mercado, gente com muito dinheiro, e eles podem utilizar esse conhecimento do mercado sobre os halvings para tentar manipular de maneira oposta do que deveria ser o correto. Mas por enquanto está seguindo bem
esse nosso padrão e você entendendo mais ou menos o ciclo de expansão e contração da macroeconomia, né, quando tem linhas de crédito fácil, o dinheiro está bem abundante, colaborar com o halving do Bitcoin. Então a gente está vendo a taxa de juros alta agora nesse momento, daqui a pouco vai voltar a cair, que vai coincidir com o halving do Bitcoin de 6,25 bitcoins para 3,125 bitcoins por cada bloco, né? E nessa conjuntura de halving do Bitcoin e ciclo de expansão econômica novamente, a gente pode ver facilmente aí o Bitcoin superando, ultrapassando aí os 100 mil dólares por conta de todos esses ciclos do Bitcoin. Então sim, parece que é fácil, né? Pô, é só comprar aqui e vender ali, mas justamente a incerteza de que esses ciclos irão se repetir que faz o mercado não ser tão fácil assim, porque esses ciclos podem mudar da noite para o dia, pode não acontecer mais. Lembrando que a cada halving, os mineradores têm menos influência ainda sobre o preço do Bitcoin, já que quase todos os Bitcoins já foram emitidos e como a quantidade de Bitcoins emitidos cai pela metade, vai chegar uma hora que a quantidade de Bitcoins minerados por dia vai representar uma fração muito, muito pequena do que é negociado em si no mercado. Então fica mais difícil do Bitcoin seguir os ciclos, já que antes os mineradores eram os principais fornecedores de liquidez do mercado. Quanto mais tempo passa, menos os mineradores influenciam na rede do Bitcoin e menos o halving tem esse impacto no preço do Bitcoin. Mas a gente trouxe aqui para vocês conhecerem, e é algo muito falado, e em 2024 vocês vão ver que todo o hype do Bitcoin vai estar em torno do halving dele. Então aí a gente vai ver se o Bitcoin vai valorizar ou não. Eu acredito que sim, mas agora você já sabe dos ciclos do Bitcoin. Não se prenda só a esse indicador, o contexto do mundo todo importa muito para o preço do Bitcoin, ele está bastante correlacionado com o mercado americano, mas o Bitcoin tem suas particularidades e o halving só acontece na rede do Bitcoin. Fechou? Então é isso, galera, espero que vocês tenham gostado dessa aula, vamos para a próxima e te vejo lá. Tchau!